E aí, galera do Coffee and Tea, tudo bem? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo certinho? Viquinho, de volta, nossa pauta, né? Tradicional de informações técnicas, né? E vídeos aí, deu uma voltinha, fomos no eventinho, né? Fizemos um videozinho na Isso. beira da praia, agora tem que voltar pra realidade, né? Eu tô até meio triste ficar gravando aqui sentado na cadeira. Eu gostei. É que o pessoal. Como é que é? O ser humano se acostuma a coisas boas, né, Clebão? O ser humano Isso se aí. acostuma. Agora é isso Mas, aí, ó. mas vamos lá, também é divertido, né? Fazer parte técnica aqui pra galera, né, Vinícius? Isso aí. Então vamos lá, pessoal, assim, ó. Hoje, como vocês viram pela descrição, GraphQL, né? Então, uma ferramenta que bastante utilizada para quem quer fazer Query Language com API, né? Então, a gente veio do início lá que microserviços tinha aquele pattern de BFF, que ele fazia Isso. agregação, ele continua fazendo agregação. E aí, galera, um ponto que é bem importante sobre o GraphQL, a gente não vai dizer que é REST ou GraphQL, pelo contrário, né? São coisas que Isso aí. podem, né, se complementar. Então, Perfeito. sem mais delongas, eu só abrir o site aqui do GraphQL, pode ser? Isso. Tem que desmistificar algumas coisas, né, Kleber? O pessoal confunde o GraphQL porque começa a achar que é um framework, ele não é um framework, né? Ele não é um banco de dados também, ele fica, como eu falando, ele é um QL, é um Query Language, né? Então o pessoal começa a achar que o GraphQL vai resolver todos os problemas, não é bem assim. Vamos lá, vamos com calma. Perfeito. Depois a gente tem uns prós e contras que a gente vai fazer no final, dizendo onde a gente tem que utilizar, onde não deve utilizar. Então, como a gente falou, pessoal, o Query Language é uma ferramenta, né, de desenvolvimento, não é um framework. Ele permite que a gente faça exatamente o que a gente precisa, nem mais nem menos, como é o caso dele aqui, e a gente consegue montar, pessoal, estruturas de dados. Então, imagina o seguinte, a gente tem um domínio lá de dados, aquele domínio tem uma lógica de negócio, né, em REST, ele escreve numa base de dados, e a gente quer muitas vezes que alguns times consumam essas visões. Tem times que às vezes abrem a sua coleção de dados para vir um Power BI, conectar, isso é errado, né, pessoal? Tem times que às vezes eles têm a proposta de fazer conexões de outras fontes de terceiros em cima de seus estudos de dados. Então, isso não é uma boa prática no microserviço, porque é o teu time que conhece o domínio. Se mudar esse estudo de dados, vai acontecer que vai quebrar esses clientes nessas outras visões. Então, o GraphQL, ele permite, pessoal, que a gente possa, como ele fala, né, pegar muitos recursos com uma única requisição. Então, lá no BFF a gente tinha essa função, em alguns pontos, fazer agregação desses dados, né? E o GraphQL permite que a gente, então, monte, né, tipos, né, de dados, como ele está mostrando aqui, nós vamos fazer daqui a pouco, e com esse tipo de dados a gente diga, olha, eu tenho essa informação aqui na minha aplicação, estão fora, e tu tem a liberdade de fazer query em mim, e eu vou te voltar um modelo de dados baseado na query. Não é SQL, Isso né, é Vinícius? uma. Então, pessoal, como a gente falou, né? Então, a gente tem a capacidade de criar estruturas de dados. O cliente vai dizer como ele quer que essa estrutura de dados volte. E ele também, a gente vai fornecer para eles quais tipos nós temos do nosso lado. Então, vamos ver agora no código-fonte. Isso aí. E é uma característica fortíssima do GraphQL, que ele é estaticamente tipado. Isso que o Kleber mostrou aqui. O que quer dizer? Que você está colocando ali estático. Né? Ó, o tipo desse cara é esse aqui. É uma característica dessa ferramenta. Perfeito. Então, sem mais delongas, pessoal, temos um projetinho aqui desenvolvido, né, Vinícius? Com GraphQL, pessoal, então temos um Gradle aqui, e esse Gradle tem um Spring Boot Starter GraphQL, né? Estamos trabalhando com Mongo, então temos uma estrutura de dados em Monguinho aqui, né, pessoal? Temos também o contexto de teste GraphQL, isso também a gente pode ver em outro vídeo. E temos o WebFlux aqui puxado, né, Vinícius? Isso aí. Que nós temos, pessoal? No todo o projeto GraphQL, nós vamos ter na SMN Search GraphQL, né? Há alguns editores, né? Alguns types, alguns esquemas que nós vamos entender. Aproveitando também no application, pessoal, nós temos a entrada GraphQL, então Spring GraphQL, como enable, né? Temos o path, que a gente já vai ver como é que esse cara funciona aqui, né? A gente consegue visualmente fazer essas queries. E Isso. temos o esquema printer enable true, onde a gente vai mostrar aqui a estrutura de dados aqui do esquema.
Então, voltando aqui para o GraphQL, pessoal, o que nós temos aqui? Vamos começar pelos tipos de dados que nós temos. Então, temos livro, né? Então, aqui é bem simples o modelo, né, pessoal? É um ID com o nome do livro, o total de páginas de cálculo, o preço, que é um float, o autor, que é um tipo autor, e informações, que é o tipo informação. Então, eu só digo, pessoal, para o GraphQL, qual o modelo de dados que eu conheço, né? Então, eu conheço o autor, com o seu ID, o nome inicial, o nome final. Eu conheço o info, que também tem seu ID, uma URL de preview, né? Que seria o thumb email do book e o BBKey, que é um código de identificação de livro. Então, aqui, pessoal, é quando a gente vai, por exemplo, na Amazon, né? E se a gente entrar no site da Amazon.com, né, Vinícius, o que nós temos? Nós temos informações sobre o livro, né? Então, vamos pegar aqui. Se a gente pegasse um livro qualquer aqui da Amazon, né, Vinícius? Grande seleção de livros. Isso. Nós temos aqui, por exemplo, se clicasse nele, alguma informação, então, da página, do idioma, o que é o autor e esse thumb email. Então, aqui eu consigo, né, pessoal, dessa forma também representar essa estrutura de dados, mesmo que eu não tenha essas informações aqui. Então, por exemplo, info, a gente vai ver que não faz parte do meu domínio, mas eu consigo também, né, resolver ela, mesmo que seja uma chamada remota. Então, o GraphQL permite que a gente monte esses agrupadores. E outra coisa importante, lembra que ele mantém o padrão do Hide Implementation Details, né? Exatamente. Tem os modelos colocando lá, então você vai fazer a query, não importa como que, depois nós vamos mostrar como é que chega no back-end, como é que ele fica lá embaixo, mas fica bem tranquilo e transparente para, né, pro usuário, ele só conhece o modelo que está servindo de dados. Perfeito. Descrevo para o GraphQL também qual que é o meu modelo, o que eu tenho. Então, eu tenho uma busca de livro por ID, passando o ID, eu tenho uma busca de livro por name, passando o name do livro, eu tenho uma listagem de books, né, então, by name, então eu passo o início de um livro aqui, ele vai retornar todos os livros, então é uma lista, né, quando tem esses colchetinhos é uma lista, e eu tenho também uma lista de todos os livros sem parâmetros, aí também volta uma lista de livros, né, então quando tem colchetinhos aqui, é uma lista, quando tem o valor inteiro, é book. Então, vocês podem ver também, né, pessoal, que quando a gente coloca essas agregações aqui dizendo que o book tem um autor e tem um info, a gente já fez uma composição, né? A gente compôs o objeto com estruturas. Isso não quer dizer que a minha estrutura de dados é assim, tá, pessoal? Vamos ver agora aqui na estrutura de APIs. Vocês vão ver que a mistura de livros aqui, ela é completamente separada. Então, aqui nós temos o autor, nós temos o book, aqui ó, dentro deles não temos a informação do autor. Então, vejam, pessoal, que o modelo de dados não segue firmemente aquilo que eu estou dizendo com o GraphQL. E a mesma coisa o info. São 3 coleções completamente distintas e a gente vai agrupar em termos de execução essas informações. Então, o que a gente fez aqui no microcontroller, pessoal? Nós criamos um query mapping, dizendo que está mapeando aquela entrada do GraphQL de book by ID nesse cara. A mesma coisa para os outros métodos, busca por name, listagem de livros e a listagem completa de books. E aqui nós vamos fazer a mágica do schema mapping, que é o que, pessoal? O schema mapping nós estamos dizendo, bom, para tu resolver info dentro de um book, passa aqui o livro que eu vou resolver para ti as informações. Então aqui o find book info, ele simplesmente vai fazer uma chamada REST, e aí a gente vê aqui lá numa API remota do Open Library, passando o código da SBN em formato JSON. Então vejam, pessoal, que ele conhece só a chamada remota e ele devolve aqui o info. E a mesma coisa vai acontecer, pessoal, com o autor. O autor aqui ele vai fazer uma busca no Mongo, daí é uma estrutura de dados interna. Então ele está usando um Mongo repository aqui, pessoal, do autor. Isso, do Spring Boot, vai resolver livros. Então, vamos ver o que a gente pode fazer, então, pessoal. Então, aparentemente, 3 objetos de dados completamente soltos, né, Vinícius? Dois buscam na estrutura interna, então books e autor na estrutura interna, e info ele busca remoto. Então, o GraphQL, pessoal, tem uma ferramentinha que nos ajuda ao quê? A estruturar esses dados. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou fazer todos os livros, né, que tem o nome de Tom. Então, eu sei que na minha base de dados eu tenho The Adventures of Tom Sawyer, né? Ele tem informações que eu posso mapear. Então, veja que o GraphQL permite a gente fazer isso, ó, ID, Price, Page Count, Info e Autor. Então, isso aqui seria a estrutura. Peraí que vamos ter que levantar o servicinho, né, Vinícius? Antigamente também nós tínhamos que fazer isso, né? Então isso não muda, né? Então deixa eu deixar ele subir aqui.
Então, quando eu faço o query language, né, Vinícius, eu permito, como se fosse fazer um SQL normal lá dentro do banco, que o meu cliente de API busque os dados como ele quer. Então, ó, o ID, o price, o page count, o info e o autor, o info com seus dados. Ah, eu quero que traga o ID, então info URL, o preview, assim por diante. Por exemplo, o preview URL, né, Vinícius? Você tem uma imagenzinha simples aqui, ó. Vamos pegar o thumb aqui, ó. Esse cara aqui. Então vamos abrir aqui no site da Coffee, né, Vinícius? Tá bonito, hein? Tá bonito, hein? Ficou bonito. Olha lá, ó, tá a thumbzinha do cara, ó. Então, Sawyer, né? Beleza? E aí, o que a gente pode fazer, pessoal? Talvez o time do Vinícius, numa listagem, não queira esse cara aqui. Então, eu não quero info. Ele vai decidir. Então, ó, veja que a busca já não faz aquela estrutura lá. Talvez o time do Vinícius não queira todos os dados da info. Seja só info URL a preview e o autor ele só queira que tenha o first name, last name, sem ID. Mesma coisa, pessoal. Então eu consigo ser maleável a nível de cliente de ele decidir os dados que eu quero aparecer. Bom, o livro eu quero que só tenha name, price e page count. Ou só, na minha visão, não traga o price, só está o name e page count. Mesma coisa, pessoal. Eu consigo ser flexível para o meu cliente fazer isso. Quero uma listagem de todos os livros, ó, sem o info. Então, eu mudei o verbo, não passei argumento e ele está resolvendo aqui. Então, eu tenho 2 livros, The Adventures of Tom Sawyer e o Demolidor, né, que gerou o seriado da Netflix, né, é bem legal. E a mesma coisa a gente pode fazer, pessoal, busca por nome, ó. Então, eu quero trazer todos os livros, por exemplo, sem o autor, uma busca por nome, né? Então, nesse caso aqui, ó, ele vai voltar, Terno Survey, Vinícius, coisa feia, né? Vamos ver aqui. Ai. Tá estourando lá atrás. Livro não encontrado, pai. Bom, aí tá, não tem... Aí tá tudo certo, né? Então vamos buscar aqui um outro. Aqui, beleza. Books by Name. Tom. Deixa eu buscar esse cara aqui. Deixa eu pegar minha colinha aqui, Vinícius, que tem os comandos aqui, né? Query JSON. Esse cara não vai fazer comandos. Aqui, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, list by books Miller. E esse aqui tem que funcionar. Estamos inventando aqui, daí cai, né, Vinícius? Olha lá, agora funcionou. É isso aí, ó. Eu tô pegando o nome do livro, né? Então, Demolidor por Frank Miller, né? Mas eu preciso funcionar aqui, Demolidor, né? Então, ali, ó, trouxe o cara. O que a gente ganha com isso aqui, né, Viquinho? Aí vamos, só para a gente encaminhar. Essa flexibilidade aqui nos permite que a gente crie clientes Java, não sei porque eu parei de compartilhar. Não é fácil compartilhar, né, Vinícius? Aqui, né? Bom, vamos só para caminhar para o final, falando dos benefícios e prós e contras? Isso. Só para a gente fechar um cliente, Vinícius, o que acontece? A gente vai chamar um cliente Java e aí começa já os prós, os contras, né? Os contras. Olha lá, ó. Eu tenho que fazer numa chamada post, tá, pessoal? Então, aquele editor visual, se a gente fosse usar um cliente aqui, a gente tem que chamar um cliente que ele faz um post. Então, isso já começa a ser ruim para nós, né, Vinícius? Por quê? Aqui a gente está escrevendo o resultado JSON, um arquivo, então está escrevendo o resultado nesse arquivo aqui da busca, tá? Então, com o resultado que ele fez na busca lá. Só que o post, né, Vinícius, é difícil a gente fazer a estrutura de cache, né? Então, isso é um dos grandes problemas dele, né? Com cache, com GraphQL é complicadíssimo. Isso. Outro ponto, pessoal, quando a gente externaliza o modelo de dados do GraphQL, pode ser que algum atributo ali não seja tão performático e o pessoal use de forma indevida. Então, problemas de performance podem ser ocasionados porque tu está delegando para quem está para o cliente os atributos, os objetos que então ele vai ter que conhecer um pouco da tua estrutura, mesmo que mais alto nível do que teu modelo de dados. Então, isso é uma parte boa e ruim. Porém, se ele usar de forma indevida, por exemplo, a gente fazer uma listagem de livros ali com info. Então, se tivesse 100, ele ia fazer 100 chamadas remotas HTTP para resolver o info. Então, esse tipo de coisa, pessoal, é quem começa a nos levar para a escolha do bom ou ruim, né? E outra coisa, né, Kleber?
ele sempre retorna status 200. E isso é um problema porque como nós estamos acostumados com o REST e trabalhar com os códigos HTTP de uma forma correta, não encontrou, etc. Aí, se você utiliza, por exemplo, seu cliente utiliza GraphQL e outras chamadas para outros lugares, cara, aí teria diversas implementações no mesmo ponto, né? Então, isso já é de se pensar também. E fora que a curva de aprendizado, né? O REST todo mundo já conhece, como funciona, e se você vai montar isso no seu time, você também tem que entender que haverá uma curva de aprendizado, porque é uma forma totalmente de implementação. Perfeito. Cuidado. Então, o que é o ponto principal, né, gente? Um não pode substituir o outro, isso é uma visão bem importante. Então, se a gente vai usar uma arquitetura de CQRS, Command Query, então, talvez o domínio de dados de vocês em REST faz a escrita, ele tem toda a lógica ali do domínio. Quer uma visão específica que a gente delegue para um time ser mais maleável, usa o GraphQL. Então, não crie estruturas complexas, não faça multi-camadas de níveis de JSON, né? Esse é um ponto importante. Redundância, pessoal, é horrível. Por exemplo, dentro do book tem o autor e dentro do autor tem uma lista de books. Cara, isso aí começa a ficar complexo, porque vai fazer redundância. Então, apenas algumas dicas, né, pessoal? Vocês sempre tentem fazer visões simples. Se começar a fazer visões muito agregadas, vai ficar que nem antigamente aqueles where condicionais que tinham SQL. Sim. Então, a simplicidade vai ser a chave do negócio. E não é um nem outro, um é complemento do outro. É o REST com o GraphQL. Interessante, né, Kleber? Aí vamos falar... Quando é que nós vamos utilizar esse cara? Integração com serviços terceiros externos, que tu mostrou ali do livro, é bom, né? Para manipular esses dados, isso aí é interessante. Vamos pensar... caras que tenham integração com várias plataformas diferentes. Por exemplo, tu quer segregar dados de uma web, um IoT, sei lá de onde for, também o GraphQL vai te ajudar com isso. Então, é sempre aquela questão de entender a necessidade, que nós sempre falamos aqui, né? Cuidado, não confundir o entusiasmo tecnológico da ferramenta com irresponsabilidade. Então, né, pesar os prós e os contras e entender onde é que está se tocando. Porque depois, cara, depois que isso começar a ganhar corpo e peso, isso pode virar um problema pro desenvolvimento. Pode virar um problemaço. Como nós sempre falamos, né, arquiteturas evolutivas. Cuidar com essas decisões tomadas no início sem necessidade, porque depois não tem como voltar atrás. Perfeito, não existe bala de prata. Esse cara como a gente falou, uma ferramenta da caixa de ferramenta, né? É isso. Então é isso, galera. Espero que a gente tenha conseguido mostrar o uso da ferramenta, os prós, os contras, onde é interessante a gente poder utilizar, onde não é tão interessante. E aí, galera, o uso com moderação e com conhecimento, né, Vinícius, sempre vai agregar, né? E o importante, essa aula aqui vai pro curso de Spring, né? Vamos colocar lá o código-fonte também. Se você não é aluno, vem aí para a plataforma, né? Aproveite aí que tem bastante conteúdo bom lá e cada vez agregando mais informações lá dentro. Perfeito. Até a próxima, então, gente. Valeu. Não, um minuto, não desligue, que senão o pessoal vai nos matar. Gente, se inscrevam no canal, compartilhem, cliquem no sininho, porque nós gravamos os vídeos aqui, o pessoal fala, mas vocês não falam nunca para se inscrever no canal, e a gente tem um monte de visualização, então, gente, compartilhe o nosso conteúdo, e se inscrevam no canal, e fiquem atentos, porque cada semana temos novidades chegando, é impressionante. Isso aí, galerinha. Voando. E o like de vocês vai nos ajudar quais conteúdos têm mais relevância ou não pra gente, né, poder ir para um caminho ou para o outro quando a gente escolhe aqui os conteúdos da semana, tá, galera? Então, exatamente. Importantíssimo. E nos ajuda também a dar entrada de din na conta, né, Vinícius? O leite da criança tá caro, né? É isso aí. Então, valeu, galerinha. Até a próxima, então. Até a próxima, gente. Valeu.